Vou compartilhar minha tela. Hoje a gente vai falar da escala Hawkins de níveis de consciência. Essa é uma segunda aula sobre a escala Hawkins, porque eh, teve todo um desenvolvimento de um trabalho que aconteceu durante os últimos meses, desde do ano passado, em que nós tivemos 14 encontros, 14, né? Foram 12 passos, mais um introdutório, mais aqui a nossa conclusão. E para complementar esse trabalho que é um trabalho de desbloqueio da criatividade, de expansão da nossa criatividade, prático, com exercícios práticos, com um encontro a cada semana. Para complementar esse nosso estudo e essa nossa prática, a gente está estudando essa escala Hawkins, tá? O que é a escala Hawkins? O Dr. Hawkins, Dr. David Hawkins, era médico psiquiátrica, médico psiquiatra, ele criou uma escala medindo a frequência vibratória dos níveis de consciência, que ele chamou de níveis de consciência, baseado no estudo da cinesiologia, de respostas corporais a emoções. Então, dentro desse estudo é que surgiu a escala Hawkins de níveis de consciência. Então, é isso que a gente está estudando. Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar minha tela. Aqui está o nosso mapa, tá? A escala Hawkins está aqui. Essa é a escala, tá? Deixa eu centralizar ela aqui. Essa é a escala, onde a gente tem aqui desde a vergonha, passando pela culpa, pela apatia, pela tristeza, pelo medo, pelo desejo, pela raiva, pelo orgulho, chegando à coragem. A gente vai ver que a coragem aí é um ponto especial no nosso caminho. É a neutralidade, a disposição, a aceitação, a razão, o amor, a alegria, a paz e a iluminação. Então essa escala, ela vai de um nível de frequência que pode ser medido de 20, quer dizer, na verdade, de 1 a 1000, tá? E nessa escala, a gente tem um ponto-chave aqui, um ponto de virada, que é o ponto da coragem. Então, visto isso aqui, só para a primeira vista aí dessa escala, vamos entender melhor como é que ela funciona. Na primeira aula, eu especifiquei, esmiucei melhor da vergonha à coragem. E hoje nós vamos ver com mais profundidade da coragem à iluminação. Mas eu vou fazer uma pincelada aí para a gente compreender isso, tá? Então a gente vai ver essas emoções, a gente vai ver como que a gente age, que que, o que que representa a gente vibrar nessa faixa de frequência. E quero falar também um pouquinho de como isso contribui para a nossa criatividade, tá? O que que isso tem a ver com o estudo da nossa criatividade, do acesso, do desbloqueio a essa fonte criativa, que é o que a gente está buscando, né? E dos passos que nós damos, que nós demos, que nós exercitamos para alcançar essa criatividade. Vou colocar aqui. Qualquer coisa pode ir colocando aí no chat, tá bom? Vou botar aqui para o nosso mapa. Pronto. Já vai aparecer aí para vocês a tela.
Muito bem. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. Da vergonha à iluminação. O que que acontece com essa escala? Vocês viram ali números, né? Esse trabalho está aqui no livro Poder versus Força. Essa escala, ela tem essas frequências e vocês vão reparar que a elevação da frequência, ela não é, ela vai dando saltos cada vez maiores a cada aumento de frequência. Então, por exemplo, da vergonha para o medo, a vergonha é uma vibração na faixa de 20 Hz. O medo na de 30. Então, aqui parece que tem um aumento de 10, né? Mas, na verdade, esse aumento não é de 10, esse aumento é de 10 elevado a 10. Esse aumento, ele é logarítmico. Então, a cada passo que se dá, o crescimento é bastante grande e é maior do que o degrau anterior. É como se você estivesse numa escada e a altura dos degraus fosse aumentando a cada degrau que você subisse, tá? Então, rapidamente aqui, a gente tem aqui a coragem na frequência 200. O que que significa isso? Significa que essas frequências, essas emoções que estão abaixo da vibração de 200, ou seja, o orgulho, que é 175, a raiva, que é 150, o desejo, que é 100, o medo, não decorei esses números agora, isso aqui. Bom, eu vou passar a tabela para vocês, mas o orgulho, a raiva, o desejo, o medo, a vergonha, que estão vibrando abaixo de 200, são emoções que não contribuem para a vida, não contribuem para a manutenção da energia vital. É isso aqui, ó. Olha só, são níveis de energia destrutivos, ou seja, eles nos enfraquecem, eles vão nos provocar doenças, doenças psicossomáticas, doenças mesmo sem ser as psicossomáticas. Eles vão causar depressão, eles vão causar uma porção de coisas que vão diminuir a nossa força, a nossa energia mesmo, a nossa energia vital, a nossa vida. Não vão favorecer a manutenção da nossa vida. E acima da coragem, neutralidade, a disposição, a aceitação, a razão, o amor, a alegria, a paz e a iluminação são energias que são construtivas, ou seja, elas têm um efeito benéfico e curador. Se a gente for pensar até mesmo na química do nosso corpo humano, essas energias, elas fazem com que a gente, deixa eu ampliar aqui para vocês ver melhor na tela, tá? São energias que fazem com que a gente produza hormônios do bem, regule as nossas funções vitais. Por isso, a gente vai promover a vida, promover, aumentar a nossa energia vital, tá? E vamos ver o que acontece. O que é a coragem? Coragem é quando a gente encara de frente o medo. Coragem versus do medo. O que é o medo? A gente tem medo de uma porção de coisa. A gente tem medo do fracasso, do sucesso, do abandono, de não ser bom o bastante.
de não terminar alguma coisa que a gente começou, de nem sequer começar, né. E só que esses medos, a maioria deles, quase todos eles, são medos imaginários, não são medos reais. Os medos reais são aqueles que colocam a nossa vida em risco, de estar, correndo risco de vida mesmo, né, de ter um perigo, por exemplo, como o medo de altura. Por que a gente tem medo de altura? Porque se a gente cair de uma altura, a gente não so pode não sobreviver. Então esse medo é um medo real. Agora, os outros medos, muitos deles são imaginários, que a gente pode transformar esse medo em coragem. A gente tem exercícios para isso, mas nesse momento a gente não tem agora tempo de ver esses exercícios. Estamos estudando aqui essas emoções. A coragem, ela nos traz empoderamento. Olha aí o poder. A gente não vai mais, querer as coisas pela força, pela imposição, pela subjugação do outro. Não, a gente se enche de coragem, a gente ganha poder. Palavra que está tão na moda agora, né? Então a gente quando é que a gente ganha poder? Quando a gente amplia a nossa visão e a gente tem sabe aquele insight de: "Meu Deus, era isso, agora eu entendo, agora eu posso fazer, porque agora eu vejo, eu sei o que que é". Então e a gente ganha coragem, a gente ganha a possibilidade de agir com mais desenvoltura. Quando a gente está nesse nível, a gente começa a devolver ao mundo mais energia do que a gente utiliza. Quando a gente está aqui, nessas outras sensações, nessas outras emoções, o que que acontece? A gente gasta muita energia. A gente precisa fazer as coisas do nosso dia a dia, mas a gente gasta uma energia imensa. A gente se cansa muito, a gente se sente desanimado, a gente perde a vontade. Não é assim que acontece? Então, quando a gente chega no 200, na frequência de 200, quando a gente se enche de coragem, a gente passa a equilibrar esse gasto energético. As coisas que a gente enxerga nos enchem de energia. Então a gente já não mais gasta tanta energia, não perde tanta energia para agir, né. Por quê? A gente tem uma visão de vida factível, a gente percebe o que a gente é capaz. E as ações que antes eram impossíveis para a gente se tornam desafiadoras. A gente encara aquilo como um desafio e a gente tem a vontade de superar. Então, é um estímulo. E a gente se sente com a permissão de fazer. A permissão é uma coisa muito importante para a gente, porque nós, principalmente as mulheres, perdemos autorização de fazer quase tudo durante a história da humanidade. A gente não teve permissão para nada. E agora, nessa fase da humanidade, nós começamos a ter permissão para fazer as coisas, para alcançar determinados postos, para estar em determinados lugares. E essa, só que nós não nos damos essa permissão porque isso está muito marcado no inconsciente coletivo. Então a gente precisa se encher de coragem e tomar essa permissão. Na nossa vida, existe o medo, como eu falei, existe o erro, normal, todo mundo erra, a gente erra para a gente aprender e acertar. Existem os obstáculos normais da vida, a gente sempre vai passar por obstáculos, que também são necessários para a nossa aprendizagem. A gente tem ansiedade, a gente fica ansioso com isso, né? Porque a gente quer chegar do outro lado, a gente quer resolver alguma coisa, tudo isso existe. Mas quando a gente se enche de coragem, tudo isso é visto como estímulo, é visto como algo a ser vencido, a ser ultrapassado. Então a gente reúne coragem e a gente vai em frente. Por isso se expande a nossa visão de vida.
Acima da coragem, que a gente começa a cada vez ganhar mais e mais energia, tá aquela pessoa, sabe aquela pessoa que é de boa, sabe? Movimento deboísta, adoro. A pessoa tá de boa. Aconteceu isso? Ah, ok, eu sei que isso faz parte da vida. Ah, aconteceu aquilo, tá, tudo bem. É chato, é difícil, mas a gente vai superar. A pessoa tá de boa. A pessoa não deixa se levar pelo orgulho, pela raiva, pelo desejo no sentido da ganância, pelo medo ou pela paralisia da vergonha. Não, a pessoa tá de boa. Ela se ela desapega dos resultados. Ela age, mas ela sabe que ela não controla os resultados. Ela não tem ação sobre isso. Ela tem ação sobre a sua ação. O resultado, se vier, ótimo. Se não vier, ok, ok. Vamos para uma segunda tentativa, vamos modificar a ação para ver se o resultado esperado é alcançado, tá? É uma pessoa flexível. Você já deve conhecer a historinha do bambu, né? O bambu é aquele que se enverga numa tempestade e não quebra. Aquele que é muito rígido, ele quebra, ele não resiste. Então, é a pessoa resiliente. Quem está nessa faixa da neutralidade é quem pratica o não julgamento. E aqui Deepak Chopra tem exercícios maravilhosos sobre isso. Deepak Chopra é um outro autor que eu coloco sempre também nas minhas práticas, no conjunto de conhecimentos que envolve a nossa formação de hábitos e modificação da nossa forma de vida, da nossa forma de encarar a vida. E tem a liberdade como valor. Porque se a gente não se apega aos resultados, se a gente não julga, a gente é flexível, a gente é livre. A gente não está escravo desse resultado. A gente não está escravo do julgamento dos outros e nem do nosso próprio julgamento, porque muitas vezes a gente mesmo se condena, né? Na etapa seguinte vem a disposição. David Hawkins fala para gente que a disposição é um portal. Por quê? Justamente é um acréscimo tão grande de energia, é uma elevação tão grande de faixa vibratória, que você alcança um portal em que você supera muitas coisas, tem uma superação da resistência interna da vida. Deixa eu interromper aqui um minutinho. Tudo bem aí, gente? Eu acho que meu fone aqui desligou. Desligou, meu fone desligou. Vocês estão me ouvindo? Como se, com as emoções inferiores estivéssemos numa forte correnteza contrária para agir. É isso? Sim, sim, é isso, porque a gente não tem energia suficiente para vencer essa correnteza, é isso mesmo. Então a gente encontra muita dificuldade em tudo, tudo é muito difícil, tudo é muito requer um esforço muito grande. E a gente vai ver que não precisa ser assim. Se a gente for vencendo etapa por etapa, a gente vai ganhando energia e a gente vai, tendo reduzindo essa correnteza contra. É isso aí mesmo, é essa sensação. Voltando aqui, na disposição, a disposição, quero ver aqui,
O número da frequência. Disposição. A disposição já está em 310. A coragem é 200, a neutralidade 250 e a disposição 310. Deixa eu colocar, deixa eu fechar aqui para a gente enxergar aqui com mais facilidade os que estão assim, os anteriores, né? Então, tem uma superação da resistência interna da vida, como você falou, essa correnteza contra, ela é superada. A gente deixa de encontrar essa resistência, as coisas fluem com mais facilidade. E olha aí a nossa o nosso encontro com a fonte da criatividade. A inspiração flui com mais facilidade. Por quê? Porque a gente está mais conectado com o todo, a gente está mais conectado com aquela consciência cósmica, com a consciência coletiva humana. Então, a coisa flui com mais facilidade. É como se a gente se colocasse à disposição do universo, do movimento universal. Então, o que que acontece? Pessoas que estão na vibração da frequência da disposição, que é 310, elas são mais esperançosas, elas têm mais otimismo, então os trabalhos são executados mais rapidamente, eles são mais bem feitos e, consequentemente, são mais bem-sucedidos. Eles não demandam tanto esforço. Fernando Anitelli tem um grupo que eu amo, uma banda que eu nem sei, eu acho que eles nem estão mais juntos. Não sei se vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo? Que é do Teatro Mágico, é o fundador do Teatro Mágico. Sim, eu vi. Ele tem uma música que uma frase fala assim: os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Olha só, os dispostos se atraem e atraem justamente aquilo que a gente constrói com a nossa mente. Sabe as sincronicidades? As sincronicidades acontecem com muito mais facilidade. O que que é uma sincronicidade? Nós, aquela ideia da rede, que nós estamos interligados e existem vários nós em vários pontos da rede, né? E tem hora que a gente precisa de alguma coisa, a gente está caminhando numa direção e surge alguma coisa no nosso caminho que nos ajuda, que é exatamente aquilo que a gente estava precisando e a gente nem sabia. É uma sincronicidade. Os dispostos se atraem, a gente se disponibiliza e o universo nos ajuda. É aquela velha frase de que o universo se coloca para trabalhar a nosso favor. Aqui a gente tem a autoestima reforçada. Para a gente atingir essa disposição, como é que a gente faz, né? A gente parece que está tão aqui, né? Eu ainda sinto tanto medo de várias coisas. Eu sinto raiva, eu sinto orgulho, eu fico desejosa de uma porção de coisas que não acontecem. Me falta coragem às vezes. Como é que a gente faz isso? Através de exercícios práticos que vão nos elevar a essa frequência. Por exemplo, a autoestima reforçada, e autoestima não é só a gente, né, colocar lá um brinquinho, batom, fazer uma maquiagem. Não, é muito mais do que isso, não é isso. Essa autoestima reforçada é a gente saber que a gente é capaz, é acreditar na nossa capacidade, é ter autoconfiança. Então, quando a gente tem essa autoestima reforçada,
Não, eu ia dizer o seguinte, os que estão na frequência da disposição têm essa autoestima reforçada. Como é que a gente pode exercitar a elevação da nossa frequência? Usando práticas de autoestima. Como é que é prática de autoestima? O me time. O que que é me time? É o meu tempo, eu ter um tempo reservado somente para mim, para o meu cuidado, para fazer coisas que me dão prazer, para cuidar de mim. Ser gentil. Ser gentil eleva a nossa autoestima. Convivência gentil com quem está à nossa volta. Fazer o bem, uma ação em prol do bem social. Isso é uma característica da autoestima, porque quando a gente não se ama, a gente não consegue amar o outro. A gente não consegue se dispor a doar o nosso tempo para alguém, por uma causa social. A gente está em aprendizagem contínua. Isso aqui, gente, né, estudar, compartilhar conhecimento é uma prática de autoestima. Eu valorizo o meu conhecimento, então eu estudo, eu aprendo e eu compartilho. Isso é um exercício de autoestima. Mesmo que eu não consiga estar todo o tempo na frequência da vibração 310 da disposição de quem já alcançou a estabilidade nessa frequência, mas eu estou exercitando e a gente tem picos, sabe? A gente tem picos de elevação de frequência. E nesses picos é que a gente vai tendo descobertas, insights, a gente vai enxergando coisas e ampliando a nossa mente, e a gente vai querendo cada vez mais estar lá. Albert Einstein dizia que uma mente que sofreu uma expansão nunca volta ao seu tamanho original. Depois que você cresce, no no WhatsApp rola aquele memezinho, né, o desver. A gente não consegue desver. Depois que a gente vê, a gente já cresceu. Então, quando a gente vai tendo esses picos de elevação da nossa frequência e das nossas emoções, a gente vai se expandindo e a gente vai perdendo o vínculo com essas outras emoções de baixa frequência. A gente vai cada vez menos caindo lá na vergonha, caindo lá no medo, caindo no desejo, né, e quando a gente cai, a gente consegue enxergar isso com mais facilidade. A gente percebe que a gente caiu, fica mais fácil de voltar. Depois a gente tem a aceitação. Quem chega na aceitação, que é o 350, Dr. Hawkins diz que já está com um salto concluído. Quem chega na aceitação compreende que a fonte da felicidade está dentro de nós. Não vai procurar no meio externo. Não vai procurar esperar que outra pessoa me faça feliz. Não vai esperar retribuição. Vai entender, vai buscar de dentro de si, mesmo em situações difíceis, essa essa tranquilidade, essa calma emocional, né, que coloca energia em resolver as questões, não em julgá-las. A pessoa que está na aceitação, ela aceita obstáculos. Tá, a situação é essa. Tudo bem, como é que a gente vai resolver? O que que a gente pode fazer? Qual é o próximo passo? Essa é a pergunta de quem está na aceitação. Qual é o próximo passo? Não vai se desesperar por isso, não vai cair na raiva, não vai julgar ninguém, não, não, tem aquela tranquilidade, sabe? E isso é diferente de passividade. Quem está na aceitação não está na passividade, não. Apenas você enxerga mais amplamente, como se você tivesse
que descer ou subir, é descer uma estrada cheia de curvas, cheia de obstáculos, cheia de pontes, uma mais difícil que a outra, estreitamentos, você tem que descer ali aquela estrada. Só que você tem uma visão do alto do monte e você consegue ver a estrada toda, sabe. Então, você fica mais tranquilo com o caminho, porque você sabe onde vai percorrer. É diferente de você estar andando por um caminho e faz uma curva para um lado e você se surpreende com alguma coisa, né, com uma ponte difícil de ultrapassar. Não, você não se surpreende porque você enxerga mais. A aceitação, claro, né, inclusiva, não discriminatória, tolerante, temas altamente atuais. E, importante, prioriza metas de longo prazo. Por quê? Exatamente porque enxerga mais longe, né. Para isso, a gente também pode exercitar. A gente tem técnicas de estabelecimento de metas de longo prazo, a gente tem exercícios para a gente enxergar a longo prazo, mesmo que a gente não seja aquela pessoa que já está ali estabilizada na aceitação, mesmo que a gente tenha esses picos de flutuação das vibrações, das emoções de frequência vibratória abaixo da coragem, tá. Então, o exercício a gente vai encontrando essa essa aceitação. A gente vai quando a gente sabe quando a gente sente aquela coisa boa, e quando a gente sai daquela sensação e vai viver o nosso dia a dia comum, a gente fica com saudade daquilo, a gente: "Poxa, foi tão bom". E aí a gente acaba buscando meios de sentir aquilo de novo. E é assim que fica mais fácil da gente elevar a nossa vibração. Eu queria falar um pouquinho desses exercícios, tá? Dessa técnica. Ah, deixa eu tirar aqui meu compartilhamento. Algum comentário aí que vocês queiram fazer? Não é? Muito interessante mesmo. Dr. Hawkins tem um trabalho maravilhoso, tem muita coisa ainda para a gente se aprofundar, para a gente estudar, muito material. Eu quero Cláudia, fazer. bem rapidamente, muito interessante o que você falou também de perder o vínculo, né, com essas emoções, eh, enfim, que não nos levam adiante, né? Ir Aham. perdendo o vínculo com elas, isso é muito É, interessante. E é, se isso aí, desacostumando a esses lugares, né? isso aí. É muito interessante. É. Isso a gente faz com exercício, né. Nós fizemos esses exercícios, né, Ilses, Uhum. e aí eu queria contar aí um pouquinho para a Janaína, o que que foi o que que foi essa caminhada que a gente fez, né, de alguns meses, que foi, deixa eu mostrar aqui, ó, Julia Cameron, O Caminho do Artista. A nossa caminhada foi baseada aqui nesse livro, tá? Ela dá aqui um passo a passo para os nossos exercícios criativos. Nesse passo a passo, o que que nós fizemos? Eu convidei pessoas para a gente fazer esse caminho juntas. Meus participantes, espera aí, pronto. Alba, seja bem-vinda, Alba. Passamos aqui por uma primeira parte, onde eu apresentei aqui, você está me ouvindo? Onde eu apresentei aqui algumas etapas, alguns dos níveis de consciência da escala Hawkins, tá? E aí eu vou seguir para a apresentação do dos outros níveis de consciência da escala, tá? Então fica aí com a gente, seja bem-vinda. Vou voltar aqui para a nossa escala. Bom, vamos lá. Então falamos aqui
Chegou aí para vocês a minha tela? Falamos da coragem, falamos da neutralidade, falamos da disposição, falamos da aceitação. E chegamos aqui na razão. A razão é um nível de consciência em que, espera aí, vamos lá, devagar, um passo de cada vez, e que a pessoa que chegou ao nível da razão, a frequência de 400 é uma parcela pequena da nossa população, da humanidade, ela tem como grande capital o conhecimento e a educação. São a grande bagagem da pessoa que chegou ao nível da razão. E as ferramentas que essas pessoas dispõem são as ferramentas do entendimento e da informação. São as pessoas que conseguem concatenar ideias, enxergar raciocínios lógicos muito perfeitamente, com uma visão muito ampla. Então, a gente vai ter aqui, ó, os grandes pensadores da história, né? São pessoas que têm como resultado do atingimento do nível da frequência da razão, do domínio da razão, decisões rápidas e corretas, e são pessoas que realizam, são pessoas que constroem. Então, e aí eu trouxe aqui o exemplo de 2 grandes pensadores da história, Einstein e Freud, que pelo trabalho do Dr. Hawkins, eles foram identificados como personalidades que estão na frequência da razão. E aí eu queria citar apenas 2 frases de Einstein aqui. Uma delas: "A paz não pode ser mantida à força, ela só pode ser alcançada através da compreensão". Olha, uma coisa se entrelaça aqui. O livro do Dr. David Hawkins se chama Poder versus Força, onde ele apresenta essa escala que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Olha aqui, vou mostrar aqui. Esses níveis de consciência das emoções, da vergonha, do medo, do desejo, da raiva, do orgulho, são vibrações, são emoções que as pessoas, os seres humanos que dominam a humanidade através dessas emoções, e que são pessoas que vibram nessas emoções, são pessoas que dominam através da força e não do verdadeiro poder. Elas precisam manter, isso a gente vê, né, na dominação dos povos, na dominação de indivíduo sobre indivíduo. Elas precisam manter o outro vibrando na vergonha, elas precisam manter o outro no medo, elas precisam manter o outro na vibração do desejo, no eu tenho, você não tem. Elas precisam manter, estimular a raiva e o orgulho para que dominem. Então é pela força. Mas a força não faz frente ao verdadeiro poder dessas emoções de vibração mais elevada. Então, voltando aqui para a razão, Einstein, que é um ser humano que vibra, que já alcançou esse patamar do nível de consciência da razão, ele diz: a paz não pode ser mantida à força, ela só pode ser alcançada através da compreensão, porque ele tem essa compreensão do poder que é. E ele diz ainda o seguinte: todo mundo é um gênio, mas se você julgar
um peixe, por sua capacidade de subir em uma árvore, ela vai passar toda a sua vida acreditando que ele é estúpido. Olha o que ele diz: todo mundo é um gênio. A genialidade nada mais é do que o fluxo criativo universal. É você acessar esse fluxo. Todos nós somos gênios. Todos nós precisamos aprender a acessar esse fluxo. É o desenvolvimento da criatividade, da habilidade criatividade. O exercício leva à expressão dessa genialidade que todos nós temos. Só que a gente não constrói isso, a gente não desenvolve, a gente não exercita isso, né. E a gente acaba julgando os outros por habilidades erradas. A gente acaba julgando os outros de forma errada. A gente julga o peixe pela capacidade de subir na árvore. A gente não permite que o outro expresse a sua criatividade. E aí a gente leva o outro a ficar subjugado no medo, na vergonha, no orgulho, enfim, né. Agora ele diz uma coisa também, que alcançar o nível da razão pode ser um bloqueio para alcançar níveis mais altos. Pensadores, grandes cientistas, prêmio Nobel, grandes estadistas estão aí nesse nível da razão. Mas qual é a dificuldade? É dar o salto para o amor. Por quê? Porque acontece que quando se está no nível da razão, se ignora o contexto. É aquela pessoa que sabe tudo, 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 tudo sobre a árvore e sabe salvar aquela árvore, mas ela não tem o olhar sobre a floresta. Ela perde o contexto de vista, então ela sabe muito sobre um determinado ponto, mas ela não sabe, em todas aquelas relações lógicas, olhar para o contexto geral. Se ela não tem amor. Se ela não tem amor. Então esse salto da razão para o amor, ele é difícil e vai uma distância muito grande. Por quê? Aqui no amor, tá tudo abertinho aqui, vamos fechar tudinho aqui. Aqui no amor, olha só, apenas 4% da população mundial alcançam o amor. Aí, ué, como é que é isso, Cláudia? Quer dizer que a gente não ama, não? Né, a gente sente o amor, sim, mas eu estou falando daquela pessoa que está equilibrada na vibração do amor, que já alcançou e que não decai mais, entendeu? É aquele que consegue se manter nessa frequência o tempo todo. Aí a coisa fica diferente, né. Sentiu amor? A gente sente. São aqueles picos em que a gente alcança aquela frequência. Todo mundo alcança aquela frequência em algum momento e sente, até para poder ter o desejo de querer chegar lá. Mas se manter nessa frequência, apenas 4% da população mundial. Amor não é o drama divulgado pela mídia. Amor não é condicional, não é dependente, não é frustrante, né. Esse amor divulgado pela mídia, ele disse que é cadê? O outro lado da moeda, né, isso daqui, o outro lado da moeda. E o que a gente vê na nossa sociedade líquida, de acordo com Bauman, e outro livrinho aqui da minha coleção, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, nessa sociedade líquida que a gente vive. O que que é a sociedade líquida? É aquela opa, está errado aqui, rapidez.
é aquela sociedade que é muito fluida, que as coisas não são muito firmes, ela é muito imprevisível, tudo muda. Então o amor tá assim, né, esse amor entre aspas, não esse amor da dessa frequência de 500 hertz, né. Quem atinge essa frequência fica estabilizado. Mas na nossa sociedade, o que é chamado de amor é um sentimento muito fluido e muito volátil, né, por isso que é líquido, muito volátil. O que está na moda? O cancelamento, né, a gente deleta a pessoa em frações de segundo clicando num botão, a gente cancela aquela pessoa. A gente não aprende com ela, a gente não cresce com ela, a gente não aprofunda relações com ela. Cansei, enjoei, não cancelo, não quero, né. Então é nosso amor líquido. Não é nada disso. O que que é então? Se o amor não é isso, o que que é? O amor ele é incondicional, ele é permanente, ele é imutável, ele é um estado de ser. Simplesmente se ama. Não ama se, não ama no caso de, não ama porque, não ama para que determinada coisa aconteça. Não, simplesmente ama. O amor emana do coração, não emana do intelecto. Por isso que é difícil esse salto da razão para o amor. A razão está no intelecto, o amor está no coração. E aí sim, aquela pessoa que só olhava para a árvore, ela consegue enxergar a floresta, ela consegue enxergar a essência, ela consegue realizar grandes feitos, porque ela tem essa visão do todo, vê a totalidade e vê o contexto. Sabe quando a gente tem os insights, né, tem o acesso à intuição. O acesso à intuição nada mais é do que essa compreensão instantânea de uma solução, de um problema. E o professor David Hawkins nos diz que aquilo que é projetado sem beleza rapidamente se deteriora. Muitas obras artísticas, obras de arte, obras da arquitetura, eh, que que são projetadas com extrema beleza, elas se mantêm ao longo da história da humanidade. Elas não se deterioram com facilidade. Eu penso logo nas pirâmides, gente, né. A arte e o amor são os maiores presentes do homem para si mesmo. Não há arte sem amor. Não há arte sem amor. Quando a gente está produzindo arte, a gente está ali num exercício de amor. A gente está gerando picos de elevação dessa frequência. E aí a gente vem para a alegria. Alegria, ele dá como sinônimo também, tá? Ele dá também como sinônimo do amor incondicional. Ele diz que a pessoa chega à alegria, o ser chega à alegria quando, esse amor vai se tornando cada vez mais incondicional. Então é um estado de alegria interno, constante e permanente. E aqui apenas 4% da população, ou 0,4% da população. Poucas pessoas chegaram a esse estágio permanentemente. Tanto que é um nível de cura e de espiritualidade. E aí a gente lembra, né, de algumas pessoas. A gente lembra, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, um extremo sentimento de compaixão. É uma frequência também que é identificada pelas técnicas do Dr. Hawkins
nos grupos de autoajuda. Olha que interessante, quando as pessoas estão reunidas, em prol de resolver um determinado tipo de problema que aquelas pessoas têm em comum, elas alcançam esse nível de 600 da alegria. E é caracterizado também por ter paciência e persistência da atitude positiva em adversidades prolongadas. A pessoa não perde essa alegria, não perde a paciência, porque ela entende o todo com extremo amor incondicional. E sabe aquelas pessoas que induzem o outro a um estado de amor e de paz? Sabe quando você está perto de alguém ou quando você está pensando num desses espíritos de elevadíssimo amor, você é quase que banhado desse sentimento. Você incorpora aquilo ali, porque, essa energia, ela se expande, essa energia ela é doada para quem está à sua volta, de quem já chegou nesse estágio da alegria. Citando aqui Deepak Chopra, DC Deepak Chopra, quem está nesse estado de alegria realiza tudo com o mínimo esforço. É o que ele chama, nas 7 leis espirituais do sucesso, de lei do mínimo esforço. E aí vem as sincronicidades. As coisas acontecem para que tudo se encaminhe conforme deve ser. E tudo é como deve ser. Tem um senso de responsabilidade para o benefício coletivo, pensa muito mais no bem coletivo e sente muito mais o bem coletivo do que olha para si mesmo, do que apenas olha para si mesmo, egoisticamente. Então, é uma expansão do nível anterior do amor. Quanto mais se ama, mais se pode amar, mais esse amor cresce. E a paz. Atingindo a paz. Madre Teresa de Calcutá chegou nesse ponto, que é raríssimo na humanidade. É um estado em que se alcança a transcendência, um estado de êxtase, que a gente ouve essa descrição de, de grandes mestres, né? Então, a religião é transcendida, é superada pela espiritualidade. Não importa mais essa ou aquela religião. Vê, Madre Teresa de Calcutá, porque ela queria fazer o bem aos pobres das ruas de Calcutá, ela buscou a religião católica e ela se identificou com o sari da religião hindu, para que tivesse mais empatia com quem estivesse nas ruas. Não importa a religião, importa a espiritualidade, importa a conexão com algo superior. Nesse estado de êxtase, de transcendência, a gente tem a descrição de seres que atingiram essa vibração de uma suspensão do tempo e do espaço. Não é que as coisas fiquem paradas, congeladas, não, mas é como se a pessoa estivesse fora do tempo e do espaço e observasse tudo vivo e tudo radiante. Não há a racionalidade, não se racionaliza, a mente silencia. É uma conexão plena com o cosmos, com o poder superior. E existem obras de arte, obras humanas, inspiradoras e atemporais que nos transportam a níveis mais elevados. Sabe, quando a gente admira algo que nos eleva. Então a gente o próprio objeto de arte, a própria criação está emanando essa energia, essa vibração, essa frequência de paz, e a gente consegue absorver. E é assim que a gente tem também essa
elevação desses picos de frequência para a gente poder sentir e conhecer e aprender essas frequências. E a gente chega, enfim, à iluminação. A iluminação é algo que o Dr. Hawkins fala para gente que não pode ser descrito, tá? Não há descrição na linguagem humana de para explicar o que é o estado de iluminação, que vai de 700 a 1000. Então, foram os grandes avatares da humanidade que calibraram nessa frequência, tá? Krishna, Buda, Jesus, calibraram em 1000, acima até de 700. Então é até aí que vai a nossa escala, porque não se consegue conceber nada superior a isso, tá? Então é uma total identificação do ser com a divindade, com a consciência cósmica, é uma transcendência total do ego. Então, aquilo de que eu e o universo somos um. E quem chega nesse ponto está aqui, influencia toda a humanidade. Tá aí os exemplos, né? Claro, desses grandes avatares da humanidade, certo? Então, essa é a nossa escala. Cadê vocês? E aí, gente? Comentários? A gente vai poder desenvolver melhor isso justamente na mentoria, né? Porque aí a mentoria a gente tem meses trabalhando, estudando, com apenas um encontro por semana. Quer falar um pouquinho, Ilses, como é que foi esse caminho? Porque a Ilses percorreu esse caminho. Sim, pois não. Boa noite, gente, com quem eu não falei ainda. Foi muito interessante a gente fazer as semanas, nós fizemos, né, principalmente as semanas do livro O Caminho do Artista. Desculpe estar com a câmera desligada, mas eu não me preparei. Estou aqui com o Circo dos Horrores, tá, gente? É melhor assim. Tudo bem. Mas foi muito interessante porque ela propõe, né, uns exercícios práticos de escrita e, de fato, com o apoio de outros exercícios e com a leitura dos capítulos, você vai realmente se sentindo numa jornada, sabe? De autodescobrimento e como a proposta do livro fala, você vai se esvaziando, né, digamos assim, do que está velho, dessas emoções que estão em vibrações muito baixas e com exercícios para se nutrir dessas emoções, desses estados mais elevados. Então, é muito interessante. Você vai acompanhando o seu próprio processo, né? Escrevendo e fazendo exercícios e lendo. Quer dizer, ela tem vários pontos que você se conecta com isso. Ora você se esvazia, ora você se enche, ora você se exercita, ora você pensa sobre isso quando escreve. Eu achei muito completo, muito legal. Obrigada, Ilses. Isso aí. Oi, Fran, boa noite. A Fran também participou com a gente, com a Ilses, desse caminho de 12 semanas, 14 semanas, desse passo a passo, que está crescendo, já está, assim, que eu estou inserindo novos conteúdos, né? Novos autores que contribuem para essa prática. Então, Fran, tudo bem? Seu microfone está fechado. Fran, a Ilses conversou com a gente aqui, falou um pouquinho de como foi para ela esse nosso percurso, né? Esse caminhar aí durante as 14 semanas juntas, fazendo exercícios de criatividade. Quer falar rapidinho aqui para gente como é que foi para você? Oi, meu amor, boa noite. Boa noite. Terminou agora lá, viu? Tá Entrei bom. agora, ansiosa para vir aqui. O que é que eu posso falar?
dessas semanas ainda que ainda estou dando Como foi para continuidade. você? Para mim, tem sido enriquecedor por todo o conhecimento que você tem passado, pelos encontros que a gente tem mantido sempre junto às segunda-feiras, para o despertar da leitura do artista dentro de cada um de nós. Então, muita gratidão, tenho muito que aprender com vocês, muito ainda, todo o comecinho. Bom, Fran. Eu percebo que o meu crescimento com vocês, para quem não queria nem falar nem aparecer, estou aqui, né? É, Então, o que é que eu posso dizer? Só agradecer, né, que a gente continue, que o sucesso seja sempre, 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 para a gente estar conectada com toda a sua experiência, com todos os seus ensinamentos. Isso tem sido muito, muito importante para mim. Só gratidão. Parabéns, né? são os bloqueios que são quebrados, né, Fran? A gente Sim, vai exercitando juntos e junto a gente vai mais longe do que se a gente for sozinho, não é isso? Já diz o ditado que junto a gente vai mais longe? É isso que eu tinha para passar para vocês. A gente concluiu, olha só, vocês estão aqui justamente na conclusão das nossas 14 semanas, foram mais, né, acabou sendo mais, porque a gente incluiu o assunto da escala Hawkins. Então, esse é o nosso encerramento do primeiro grupo de mentoria do Caminho do Artista, do desbloqueio, da expansão da criatividade, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e divulguem, divulguem.